Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Humberto Freire, que é o secretário de Defesa Social de Pernambuco. Eu conheci ele quando era diretor do Galo da Madrugada. Ainda continua diretor, doutor Humberto, lá do Galo? Não. Desde que eu entrei para a Polícia Federal, eu me afastei dessa atividade que eu gostava muito também, mas que não dá mais para exercer, né? Sou admirador do Galo agora. Sim, e por que é que o senhor resolveu entrar na Polícia Federal? Veja, João, sempre foi um objetivo meu ser delegado de Polícia Federal. E a gente comenta na minha família isso, que desde que a gente se lembra de eu já bem garoto dizendo isso, que queria ser delegado da Polícia Federal. E eu me lembro de fazer todo o meu colégio pensando nisso, minha faculdade pensando nisso, aqui na Universidade Católica de Pernambuco. E foi natural, acho que para toda a família. Quando abri o primeiro concurso, eu me inscrevi e fui aprovado, tanto para agente como para delegado. E por quê? Por que essa fixação em ser delegado da Polícia Federal? Eu sempre gostei da atividade policial e meu avô era delegado da Polícia Civil, aqui em Pernambuco, e o sonho de minha mãe era ser delegada também. E minha mãe, infelizmente, não pôde ser delegada porque tinha 1,54 m e na época a altura mínima era 1,60 m. Então ela tentou 2 vezes e foi eliminada na altura e acabou defensora pública. E era defensora pública, faleceu recentemente, mas com muito orgulho ela era defensora e teve um orgulho muito grande quando eu entrei para a Polícia Federal como agente inicialmente, depois delegado, um ano depois, e ela dizia que eu realizei o sonho dela também. Que saiu alto, saiu o pai, não saiu baixinha como ela, não foi? Foi, eu puxei, mas meu pai também não era muito alto, não. Mas saiu no tamanho que podia entrar. Sim. E como foi sua carreira na Polícia Federal? Eu ingressei na Polícia Federal em 2003 e fui para o Amapá. Passei um ano como agente no Amapá, inicialmente. Eu já estava aprovado no mesmo concurso para delegado. E depois de um ano como agente, eu fui convocado para a turma de delegado, fiz o curso de formação e fui para Imperatriz, no Maranhão. Passei um tempo também no Maranhão e depois fui transferido para Pernambuco, quando conheci o doutor Antônio de Pado, meu antecessor na secretaria, e trabalhamos juntos na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal, aqui em Pernambuco. E desde então, a gente trilha esse caminho de segurança pública na Polícia Federal e nos grandes eventos, mais recentemente, mas desde essa época que a gente tem uma história de trabalho conjunto. Prendeu muita gente? Acho que, no cômputo geral, sim, tanto no Amapá como em Imperatriz, em outras operações ao redor de vários estados, e aqui, por causa dessa atividade de repressão entorpecente, depois uma atividade de repressão ao roubo, que também temos uma especializada na Polícia Federal, e depois como chefe da nossa unidade da PF em Caruaru e em outras atividades da própria Polícia Federal, grandes operações que eu tive a oportunidade de participar. Então, eu acho que foram várias prisões e várias operações. Aí o senhor foi para Brasília para trabalhar na segurança da Copa do Mundo, aí resolveu criar essa barba, não foi? Exato. Quando eu trabalhei na Copa das Confederações, ainda aqui, coordenando os esforços integrados aqui para a Copa das Confederações, logo depois eu fui convidado para assumir a coordenação geral de operações da secretaria que tinha sido criada para a Copa e para as Olimpíadas. Então, logo que eu cheguei em Brasília, eu adotei a barba para enfrentar esses 2 grandes desafios, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas no nosso país, e que a gente teve a oportunidade de coordenar as operações, e foram realmente 2 operações que entraram para a história do país e para a minha história profissional, pessoalmente. Aí, doutor Antônio de Pado convidou o senhor, doutor Antônio de Pado, que deixou marcada a trajetória dele como um excelente secretário de Defesa Social. E o senhor está dando continuidade. Pois é, quando o doutor Pado assumiu a secretaria, ele me convidou para ser o secretário executivo, o adjunto dele. Então, naquele julho de 2017, eu voltei de Brasília e integrei
como adjunto à Secretaria de Defesa Social. Até o ano passado, quando, com a saída do secretário Pádua, eu assumi a pasta. Ele voltou para a Polícia Federal, né? Voltou para a Polícia Federal, está já se modernizando, está na nossa unidade de crimes cibernéticos e contribuindo agora de outra forma para a segurança pública do nosso país. Está fazendo também um doutorado paralelamente, Está né? fazendo também. Então, é sempre buscando mais conhecimento para bem prestarmos o nosso serviço, que é a nossa razão profissional de existir. E na Secretaria de Defesa Social, o grande destaque da Secretaria é o Pacto pela Vida. O senhor está feliz com o Pacto pela Vida? Com certeza. A gente, como eu disse, já desde 2017, como adjunto, a gente vem trabalhando no Pacto pela Vida e nas diversas câmaras que a gente tem de defesa social, os coletivos que a gente tem, os colegiados, que são as forças-tarefas e grupos de trabalho. E esses coletivos, o Pacto pela Vida, vem entregando à população pernambucana, cada ano, menores índices de homicídios, de roubos, de estupros, de feminicídios. E esse é o nosso grande objetivo, fazer com que os números de violência caiam sempre e que a gente esteja proporcionando uma vida cada vez mais pacífica a todos os pernambucanos. Doutor Humberto, o senhor sabe, todos nós sabemos, que há carência nos quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil. O governador Paulo Câmara tem atendido sempre os apelos do senhor para fazer novos concursos, né? Sim, a gente, nos últimos 8 anos, a gente conseguiu contratar mais de 8.800 novos profissionais. E já com a finalização dos novos policiais, que os últimos dos concursos que estavam abertos foram empossados agora em junho, a gente já está com perspectiva de novos concursos. Então, 8.800 e a gente já abriu mais 4.700 novos postos que irão compor esses editais que a gente lança até o final do ano, para ter um recompletamento e um ingresso de novos profissionais permanente, para que a gente realmente continue fazendo esse bom trabalho que vem sendo feito com as operativas. Doutor Humberto, todos esses concursos da polícia, os primeiros lugares são de mulheres, né? Tem muita mulher passando nos concursos, fazendo concurso, isso é muito bom, porque a gente busca realmente essa equiparação ou essa paridade de pessoas nas forças policiais. A gente precisa realmente ter mulheres nos diversos cargos, nos cargos de soldado da PM, soldado do Corpo de Bombeiros, agente da Polícia Civil, delegadas, oficiais, tanto na PM como no Corpo de Bombeiros. Então, realmente, a gente fica muito satisfeito com esse aumento de mulheres procurando essas carreiras e fazendo com que a gente tenha cada vez mais um público ou um efetivo plural na questão de gênero. Humberto, o senhor certamente sabe pela história, e eu sei bem, que durante um certo período houve sempre um choque entre polícia militar e polícia civil. Não se bicavam, né? Mas desde que o doutor Antônio de Pádua assumiu e o senhor continuou, há um trabalho muito conjunto e não há essa mais divergência entre polícia militar e polícia civil, né? Eu diria, João, que isso começou ainda antes do período de nossa gestão, vamos chamar assim, porque já na Copa das Confederações, que era um desafio em 2013, a gente criou um comitê de gestão daquela atividade de segurança, em que tinha Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e por isso que eu representando a Polícia Federal, tive a oportunidade de participar. Tem a e polícia desde técnica então, lá do ML, né, também? a Polícia Científica, a nossa Gerência Geral de Polícia Científica, tem os peritos, os médicos legistas, agentes de perícia e agentes de medicina legal que auxiliam esse trabalho. Então, eu acho que desde 2013 que a gente tem uma evolução nessa integração muito grande. Mas, com certeza, desde 2017, a gente tem buscado, nesse trabalho das forças-tarefas, dos grupos de trabalho, mostrar que o desafio ele é muito grande e precisa realmente que cada ente desse entregue uma parte do trabalho. E não só as forças de segurança
que compõem a SDS, a PM, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica, mas também a gente traz para esses grupos de trabalho Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, como eu disse, Guarda Municipal, porque sempre quem sai ganhando é a população, porque o serviço de segurança é melhor prestado e é essa, como eu disse, a razão da gente existir. As torcidas organizadas aperreiam muito o senhor, né? A gente tem um trabalho muito grande com relação ao GT Futebol, que tem um grupo de trabalho tratando. Realmente a gente busca fazer com que a atividade de futebol seja cada vez mais segura e é fundamental a participação não só das forças de segurança pública, mas a segurança privada contratada pelos clubes e pela federação. Então, é também uma política nossa sempre trazer o ente privado relacionado a essas diversas temáticas, como é assalto a banco, a gente trazia os bancos e transportadores de valores para discutir, roubo de cargas, os transportadores de cargas, a gente está sempre discutindo no âmbito público, com todas essas forças, e trazendo esses entes privados para a discussão, porque a gente consegue fazer planos melhores e prestar um melhor serviço. O senhor tem uma ação específica sobre esse movimento cangaço que atua, entra numa cidade e destrói tudo? Nós já tivemos até aqui, né? Mas não nessa proporção que tem no Sul. Há um trabalho específico para evitar esse grupo cangaço do mal? Temos, é exatamente a Força Tarefa Bancos, que a gente criou ainda em 2018 e que a gente discute com todas as forças públicas e os transportadores de valores e os bancos. Compartilhando informações com a Polícia Federal e outros estados, porque a gente sabe que esse tipo de atividade criminal ela se relaciona com outros grupos de outros estados. Então, o crime organizado, esse específico, ele procura expandir suas atividades e a gente também, com organização, planejamento, faz esse planejamento conjunto e a gente tem obtido realmente resultados nunca antes vistos. A gente reduziu e teve o melhor resultado do número de ataques a bancos, carros fortes e caixa eletrônico no ano passado. E esse ano a gente está com uma redução ainda maior de 50% do que aconteceu o ano passado. Então a gente passou 4 meses sem ter ataque nenhum. Então a gente mantém esse trabalho de integração e tem conseguido resultados expressivos nesse tipo de combate à criminalidade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Humberto Freire, que é secretário de Defesa Social de Pernambuco. Doutor Humberto, quais são os números mais recentes do Pacto pela Vida, esse último trimestre? Esse último trimestre, composto por julho, agosto e setembro de 2022, foi o trimestre com menores números da história, que começou lá a série em 2004, no que diz respeito a homicídios. Então, a gente teve o melhor setembro de toda a série histórica e, com isso, o menor trimestre também. E estamos caminhando para fazer números ainda menores que 2021, que entrou para a história como menor taxa de homicídios, menor taxa de roubos. Então, em 2022, a gente está perseguindo fazer um novo recorde com números ainda menores do que 21. Feminicídio está diminuindo? Também. Por exemplo, agora em setembro, a gente teve uma redução de 80% de feminicídios. Tivemos apenas um caso nesse mês de setembro que se encerrou. A gente tem conseguido, e aí não só com polícia e com atividade de repressão, mas com um trabalho forte de prevenção nas delegacias de polícia, com as medidas protetivas e também com o trabalho da Secretaria da Mulher Estadual, junto às secretarias municipais, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, capacitando essas mulheres para que ela possa realmente trilhar a sua história sem depender financeiramente desse agressor. E a gente tem conseguido fazer com que essas mulheres, já na primeira agressão, ainda que verbal, ela procure a delegacia de polícia ou o 190 e a gente possa aí levar ela para todo esse sistema de proteção, porque a gente sabe que uma mulher que faz essa denúncia, obtém a medida protetiva, ela é efetivamente uma mulher salva, porque o índice de
mulheres vítimas de feminicídio, daquelas que denunciaram, é ínfimo. Vamos ao assunto polêmico agora, doutor Humberto. O uso de câmera na farda dos policiais, o senhor é contra ou é a favor? Eu sou a favor, tanto que a gente está licitando, né? Na verdade a gente já licitou, está empenhando os recursos e a empresa tem aí um período para entregar. Então, até o final do ano, comecinho de 2023, a gente vai ter esse equipamento e vai estar implementando como projeto piloto no 17º Batalhão, em Paulista. E aí a gente vai ver os resultados, mas a gente sabe que esse equipamento ele é importante, não só para a população, mas também para a proteção do próprio policial, que tem a atividade filmada, pode comprovar que agiu dentro dos parâmetros legais e de que muitas vezes foi hostilizado e isso fica tudo gravado, filmado, com o som. Então, é um equipamento moderno que várias polícias ao redor do mundo estão utilizando, que servem ao policial e à população. Então, a gente vai investir nisso, já está investindo e espera ampliar cada vez mais a utilização. E a secretaria tem punido maus policiais? Sim, o trabalho da Corregedoria ele é um trabalho que precisa ser sério, isento, célere, e a gente tem feito isso, obviamente respeitando os parâmetros legais, respeitando a ampla defesa, o contraditório desses policiais que precisam também ter esse direito de apresentar a sua versão e as suas provas, mas quando a gente constata que realmente houve erro de procedimento ou até dolo de agir fora dos parâmetros legais, a gente tem sido bastante incisivo em punir exemplarmente para que isso não aconteça. Porque a gente sempre diz o seguinte, que as instituições, elas são instituições sérias e têm feito um excelente trabalho. A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo Bombeiro. Agora, os integrantes dessas instituições, muitas vezes, praticam ou dolosamente infrações ou erram como seres humanos, são passíveis de erro e passíveis, assim, de uma reprimenda. E esses grupos lamentáveis, como o PCC, estão em Pernambuco? Tem um tal de trem-bala. Esse trem-bala também é outra desgraça, né? Aí no litoral sul. PCC está em Pernambuco. Veja, esses grupos de outros estados, como PCC, Comando Vermelho, eles buscam sempre entrar em contato e ter braços em outros estados. Aqui nós temos alguns grupos criminosos que atuam, e a gente tem monitorado isso com o nosso trabalho de inteligência integrado, mas a gente tem conseguido realmente um trabalho muito eficaz no combate a esses grupos criminosos. E como? Além de combater o crime principal que eles praticam, que é o tráfico de drogas e de armas, a gente tem atingido muito forte esses grupos criminosos, que é no campo financeiro. Recentemente, a gente fez a maior operação da história da Polícia Civil, que foi a Operação Smurfing, lá na área de Ipujuca, em que a gente fez uma apreensão e um bloqueio de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão mesmo, com B. Então, isso é uma pancada, isso é um golpe duro e certeiro no crime organizado, e a gente tem mantido essa constante de operações de repressão qualificada que desarticulam a liderança das quadrilhas, o braço armado das quadrilhas, essas pessoas que matam muitas vezes por causa do tráfico, e o grupo financeiro da quadrilha também, as pessoas que movimentam o dinheiro ilegal, que a gente também tem conseguido atingir com essas operações de repressão qualificada. Doutor Humberto, quando um amigo seu pergunta, doutor Humberto, eu devo ter arma ou não ter arma? O que é que o senhor diz? Deve ter ou não deve ter arma? Olha, a arma, ela, como proteção, ela demanda treinamento, reciclagem constante, manutenção do armamento, porque se não for assim, a arma vai acabar virando contra o próprio possuidor. Então, se a pessoa tem uma arma, mas deixa ela guardada sem manutenção, se não treina, muitas vezes ela fica com a falsa sensação de segurança. Então, eu tenho a firme convicção de que a arma deve ser algo para poucos, para profissionais de segurança e para pessoas que realmente estão comprometidas com o treinamento e o bom uso dela, para que realmente não caiam na mão de criminosos e estejam alimentando o sistema ou os grupos criminosos do país. Agora, o senhor dá um conselho
para qualquer pessoa, diante de um criminoso armado, não reagir, né? Porque ele mata, não vale nada para ele, né? Com certeza. A gente sempre diz que a surpresa é a maior vantagem que existe. Muitas vezes o criminoso chega de surpresa. E portar uma arma pode lhe dar uma falsa sensação de que reagir pode vir a ser exitoso. Então, a manutenção da atenção que nós policiais, precisamos ter todos os momentos da nossa vida é essencial para que a gente não seja surpreendido e, no caso de alguma ação, a gente orienta realmente a população a não reagir e denunciar. É muito importante, João, que qualquer vítima de crimes faça o registro desse crime, porque é com base nesse registro que a gente faz o mapeamento de onde estão acontecendo mais roubos, mais homicídios, e com base nesse mapeamento a gente reforça e implementa novas estratégias. O senhor tem, no seu setor de inteligência, um estudo sobre as áreas mais perigosas do Recife e de Pernambuco? Tenho. Nós vemos isso semanalmente. O Pacto ele faz um monitoramento de todo o estado de Pernambuco, de todas as 26 áreas integradas de segurança que a gente tem, dividiu o estado em 26 áreas, e a gente olha em cada área dessa o que é que está acontecendo mais de criminalidade, as estratégias que foram mais exitosas de redução, até para espalhar pelas outras. Então, é um trabalho técnico, científico que é feito de ciência de dados, e com esses dados a gente replaneja constantemente as nossas ações, e é por isso que a gente tem conseguido reduzir ano a ano e entregar uma segurança cada vez melhor ao povo pernambucano. Olha, nós temos vários casos de policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, de gestos de coragem, né? Gesto de coragem e de humanidade, muitas vezes tem criança que nasce no carro da polícia, né? Não dá tempo de chegar no hospital e o policial, sei lá, como faz o parto do menino. Esses policiais recebem reconhecimento da Secretaria? A gente tem ações de concessão de medalha a esses profissionais, e nós constantemente buscamos, nesses colegiados que a gente tem de discussão, fazer ações de reconhecimento, que são diplomas, são destaques operacionais, que a gente faz solenidades para reconhecer o trabalho dessas pessoas, além de reconhecimentos financeiros que existem no Pacto. Quando os policiais atingem metas, eles recebem gratificações e recursos extras pelo bom serviço prestado e a meta atingida. Olha, teve um tempo aí, eu vou recordar o passado, tinha na Polícia Militar a dupla Cosme e Damião. A dupla Cosme e Damião não funciona mais, não é? A gente tem várias estratégias. A gente ainda tem a dupla de policiais, ou um trio de policiais a pé, que ficam em locais pré-posicionados e fazendo a segurança, mas a gente tem como principal estratégia de policiamento das vias as rondas. Então, a gente tem rondas com veículos, rondas com motocicletas, com bicicletas, até aquelas máquinas de caminhar, né? Aquele walk machine. Então, a gente tem várias formas... De cavalo também, né? De cavalo, o policiamento do regimento de polícia montada. Então, a gente tem várias estratégias de policiamento ostensivo que tem surtido efeito. Cada área demanda um tipo. Aqui no centro do Recife, a gente tem feito a intervenção com policiamentos a pé e de motocicleta, que é assim mais adequado. No interior, a gente muitas vezes precisa colocar caminhonetes e policiais embarcados, porque as áreas são áreas rurais, de maior distância, que a gente também tem, patrulha rural. E o policiamento comunitário, que a gente tem nos bairros, utilizando a filosofia Koban, que é uma filosofia japonesa de policiamento comunitário, que nós trouxemos e ampliamos. A gente já até interiorizou em Caruaru essa filosofia de polícia comunitária, que tem dado um excelente resultado. E esse trabalho gigantesco da polícia em dia de eleição, o senhor já está trabalhando para o segundo turno? Já. A gente começou... O estado todo, né? Isso. A gente começou em fevereiro com um grupo de trabalho sobre as eleições, e é a maior operação que a gente faz, sabe, João? Porque carnaval acontece em algumas cidades,
é uma festa grande, mas só em algumas cidades. São João, a mesma coisa, não acontece em todos os municípios. Eleição não, eleição acontece em todos os municípios, todo distrito tem um local de votação, são mais de 3.000 locais de votação, em todos os locais a gente tem polícia militar empregada, junto a todos os juízes eleitorais, policiais militares, todas as delegacias de polícia abertas e com equipe no dia da eleição. Então, é um desafio muito grande, mas que, de certa forma, a gente já está acostumado, porque a Secretaria tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Polícia Científica, que, por si só, já são mega estruturas e a Secretaria tem que congregar tudo isso. No segundo turno vai dar o mesmo show do primeiro. Esperamos ter um resultado ainda melhor. Foi o primeiro turno mais pacífico da história e a gente quer, no segundo turno, fazer isso também, fazer realmente a eleição mais pacífica de toda a história de Pernambuco. Nós queremos agradecer ao doutor Humberto Freire e dar os parabéns pelo trabalho realmente excelente que ele vem fazendo à frente da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.